Bom dia! Vou iniciar mais uma live hoje. Tem uma convidada bem especial, a Lisiane Frantes, nutricionista. Vou aguardar ela me chamar. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho para vocês, tá, gente? Todo domingo eu coloco a programação de lives da semana. E nesse mês de outubro, novembro, vão ter convidados bem especiais. E hoje a Liz está aqui para conversar com a gente sobre a alimentação dos pais. A Liz já me chamou. Oi, Oi, tudo bem? Bom tudo! dia. Deixa eu ajeitar aqui minha tela. Sempre quando é live com dois, Muda, né? muda e aí a nossa cabeça fica cortada. É, fica cortado, enfim, mas tá conseguindo me ver bem? Acho que eu vou mudar aqui um pouquinho. Ai, e aí, Liz, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Obrigada, viu, por Bom, você aceitar o convite. Tenho certeza aí que você vai trazer bastante informação legal pra gente. Se você quiser se apresentar, falar com o que você sim. trabalha, para o pessoal te conhecer. Apesar da gente já ter feito live faz tempo, né? Mas sempre tem gente diferente, né? É, Sempre tem mãezinha chegando, pai, mãe, enfim, cuidadores. Então, Maíra, muito obrigada pelo convite novamente em vir aqui para a gente conversar, trocar esses insights, esses diamantes, né, para todos que precisam uhum, da nossa ajuda. é verdade. Então, me apresentando, eu sou Lisiane, sou nutricionista, trabalho com clínica, principalmente mulheres que desejam emagrecimento. Sempre faço um trabalho voltado à saúde intestinal. Então, sempre que eu identifico aí que tem necessidade, ou até quando não tem, a gente faz esse reforço. Então, esse é o meu objetivo: trabalhar com o emagrecimento, pensar em saúde também, Uhum, principalmente a partir do intestino, né? A gente uhum. sabe todos os benefícios quando a gente trabalha com uma alimentação saudável, pensando em focar em intestino e prevenir doenças também. Então, esse é o meu foco. Uhum. Legal, Lise. E por que que eu gosto de falar sobre esse assunto aqui, né? Porque quando eu atendo as famílias, a minha maior preocupação é quando os pais não comem bem. Porque por Uhum, mais que os pais se empenhem, façam tudo correto ali para o bebê até 1 ano de idade, se eles não têm hábitos saudáveis, isso vai refletir no hábito alimentar da criança. Então, é uhum, claro, vai ter benefícios, né, dessa família ter feito certinho ali até 1 ano de idade. Mas, ao decorrer do processo, né, por toda a idade aí da criança, o crescimento dela, é o hábito alimentar dos pais que vai fazer a diferença, que vai refletir ali na criança. E eu vejo uhum. assim que tem muitos pais que realmente se preocupam com isso e fazem de tudo para mudar, mas tem muitos pais que nem sempre estão dispostos por achar Uhum. que é algo muito difícil e ter às vezes aquela mentalidade, ah, sempre foi assim, sempre comi assim, tá tudo bem. E aí eu E queria não que você falasse um funciona. pouco sobre isso, né? Sobre o que isso pode acontecer com a saúde deles e como eles podem começar. Porque às vezes o mais difícil é dar o primeiro passo, né? Exatamente. Então, os pais às vezes têm essa ideia errada, né? Que eles podem continuar consumindo o que eles consomem, então, fast food, refrigerante, ficar pedindo muito iFood, aí é iFood, né? Que falam. É, Pedindo aham. muito teleentrega, eles acham que eles vão conseguir, que a criança não está prestando atenção, né? Que isso que eles podem fazer diferente. Mas a criança aprende ali pelo exemplo, né? Então, o que os pais podem começar a fazer já nessa fase, porque a criança vai copiar deles. Não vai ser só você só fazer para ela diferente e para a família não. Então, já é um momento da família também procurar promover saúde, se isso está difícil para eles, né? Uhum. Então, eu gosto sempre de começar incluindo alguns alimentos. Então, se a família não tem tanto hábito de colocar frutas, é um bom momento para fazer uma introdução para os adultos também começar a incluir frutas. Então, quantas frutas? Pelo menos 3 frutas por dia. Então, ali no café da manhã, talvez já colocar, no lanche da manhã, no lanche da tarde, conforme for a rotina, né?
de colocar isso. E os vegetais também. Então, eu vejo que até de meio-dia ali a família consegue colocar alguma salada, algum refogado, algo assim, mas de noite eles acabam Uhum. subestimando e acabam não utilizando de noite os vegetais, né? Acaba ficando num lanche que tem pouca quantidade de nutriente ali, tem muita caloria, tem muita gordura, tem muito sal, acabam esquecendo de colocar ali de noite. Então, talvez fazer um planejamento diferente para a noite. Pensar se a tua dificuldade é da noite, pensar o que eu posso fazer para que de noite facilite, porque a gente sabe que chega em casa de noite está cansado, passou um dia muitas vezes mais estressante, um dia diferenciado, então por que não se antecipar ao erro, né? Já deixar organizado aí o teu planejamento da noite. Pensar numa proteína, então num omelete, num peito de frango, algo que dê para fazer no forno. Eu gosto de utilizar muito forno, que aí tu consegue botar os vegetais e a carne, por exemplo. Né? Algo que dê para utilizar para a família e para o bebê também. Né, Maíra? Eu Uhum. acho que nesse sentido É. é possível. Não, e com Então, certeza. Esse negócio até que você falou da fruta, que vai ser a fase em que o uhum, bebê vai começar a comer a frutinha. Então, é uma oportunidade da mãe e do pai ali, quem for ficar com o bebê, já incluir duas frutas diárias, porque o bebê vai começar uhum, ali a comer duas frutinhas por dia, né? Então, é uma oportunidade dos pais, porque às vezes, quando eu vejo muito isso, quando é só o casal, eles uhum, têm, às vezes, cada um tem sua rotina de trabalho, então nem sempre senta junto para comer. E aí, quando uhum. vem o bebê, esse hábito aí de sentar à mesa também é importante, né? Então, é uma oportunidade deles sentarem com o bebê e já comer a frutinha, e já fazer essas refeições em família, né? Uhum. Então ali já começa, né? Então pro bebê são duas e às vezes ele nem come ela inteira, né, Maíra? Uhum. Então aí já é uma oportunidade de evitar o desperdício também. Já E comendo a pode, frutinha. Que aham, mãe que comendo a não fruta. come, né? O que sobra Que do mãe, bebê. né? Acho que Então, toda gente, mãe faz isso, né? toda mãe. Ô, Lise, e eu achei bem interessante você falou esse negócio de jantar, porque Uhum, isso é algo que é o maior problema quando a criança tem maior de 1 ano. Os pais sempre falam para mim: meu filho não quer jantar. Isso sempre uhum, acontece após 1 ano de idade. Aí eu uhum, pergunto sempre: o que os pais, o que vocês estão jantando, os pais? Não, eu não gosto de jantar, eu só como um uhum, lanchinho, eu só como um pão, não gosto de jantar. E às vezes eles mesmo não enxergam que o bebê só está repetindo o comportamento deles, uhum, né? uhum, Eles não estão mostrando para o bebê que o ideal é jantar à noite, né? Então ele uhum, está só repetindo o comportamento dos pais. Então essa é a uhum, maior dificuldade. E eu vejo que tem famílias que nunca jantaram, principalmente eu acho que é no sul isso, que tem o costume de comer muito pão com muito. geleia à noite, né? Com Como que nata, é? aham. Chimia. Chimia? Chia, chimia. E eu vejo que tem muita dificuldade em jantar, em comer comida, Sim. né? E Uhum. a gente sabe que é muito mais saudável a pessoa comer vegetais, comer uma comida, do que comer um pão com uma geleia, né? Então, como eles poderiam talvez começar a criar esse hábito de comer algo mais saudável à À noite? noite. Sim, as pessoas que eu atendo, eu vejo que elas têm muito esse, posso falar que seja um mito, né? Delas Uhum. acreditarem que de noite, que o jantar de noite engorda. Muito, muito, muito isso. Então elas acreditam que Uhum. fazer esse lanchinho, né? Esse café, às vezes ali eu tô conversando e pergunto, como é que é o teu hábito à noite da família ou das pessoas? E aí eles dizem, não, eu só faço um café. E aí, investigando um pouco mais esse café, o que que é? Não que o pão seja o vilão, tá? Mas é o pão, Uhum. uma nata, uma chimia, ou um pão, um presunto, um queijo, um pão, uma margarina. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo ali, falando de caloria, né? A caloria daquele pão com a nata e a chimia, ou de um pão com vegetal ali, com uma salada, com a carne e um carboidrato, que seja uma batata, um arroz, uma massa, esse café que eles tomam, eles têm mais calorias vezes ou a mesma quantidade e nutriente, que é o que eu preciso, né? Eu preciso de vitamina, eu preciso de fibra, eu preciso de uma proteína de qualidade, não tem nesse café da noite, né? Então é interessante que se comece a planejar. Eu gosto muito de deixar de que eles sentem então 1 ou 2 dias da semana e organizem o que vai ser, né? Tirar 5 minutos, 10 minutos e organizar.
Na segunda vai ser o ovo, pensando em proteína. Então eu gosto de separar assim. A proteína, qual vai ser da segunda, qual vai ser da terça, qual vai ser da quarta. E eu deixo meio pronto, então eu gosto já de deixar. O frango é muito rápido de fazer. Uhum. Se já deixa separado, ou os peitos de frango para fazer, ou já deixa o peito desfiado, já congelado também. Ou até dá para deixar cozido e até 2, 3 dias, falando de família, né? Eu sei que para criança talvez seja um pouquinho diferente. A carne moída, então, na quarta-feira eu vou usar carne moída e na sexta-feira também. Então, ali eu já deixei pré-pronto a minha proteína. Aí eu vou para os vegetais, que vegetais eu posso deixar já mais ou menos organizado. Então, alface lavadinha, né? Já deixo ali também, tem que dividir as tarefas, talvez, aí com o marido, né? Que dia que vai deixar lavadinho a salada, ou deixar cozido, então, a beterraba, a cenoura. Já deixo pré-pronto para me antecipar ao erro. Então eu chego em casa, já fica mais fácil. Eu já tenho a proteína pronta, ou ela já está com meio caminho andado, já tenho o vegetal, e aí eu cozinho ali, que seja uma batata, ou até um macarrão, ou algum arroz. Fica muito mais fácil do que se eu chegar cansada, eu vou querer fazer o quê? Pedir um iFood. Eu vou querer fazer uma torrada. Aqui a gente fala torrada, um misto quente, né? Que vai ser um presunto, um queijo. E aí não vai ter todos os nutrientes que eu preciso, não vai ser equilibrado aí em fibras, em proteína, não vai dar a saciedade que eu preciso. Bem, compara comigo, o quanto te sacia uma torrada, ou um pão com nata e ashimi, que a gente estava falando, ou um prato com arroz, feijão, vegetal e uma carne. Qual que sacia mais? Com certeza o prato. Né? Eu mesma, se eu comer pão à noite, eu acordo morrendo de fome. Eu preciso comer comida à noite, eu não consigo comer pão. Sim, isso é bem verdade. Então, o quanto sacia? E aí, aqui eu vejo que aqui no sul, como tu até mesmo comentou, se tem muito esse medo de comer à noite. De comer à noite, eu me refiro assim, de fazer essa troca desse café por esse jantar. Né? Então, tem que ter essa organização também, porque senão a gente vai, às vezes, ceder se a gente não fizer isso, não se antecipar, não organizar compra, não organizar pré-preparo. Isso, até... desculpa. Não, porque até eu ia falar Porque assim, o bebê vai começar a jantar com 7 meses. Então, a família já vai ter que cozinhar para o bebê também. Então, já é uma oportunidade da família começar a comer melhor também. O casal, que às vezes era sozinho, que às vezes não fazia o jantar. Então, agora tem um motivo que eles vão ter que cozinhar para o bebê, né? Não tem para onde fugir aí. Então, não vai dar um pão com margarina, né? Com certeza. E aí já é uma oportunidade deles começarem a já cozinhar para a família, né? Inserir esse bebê no hábito da família. Então, faz muita diferença aí nesse período. Reduz o trabalho, né? Porque como o bebê come muito pouco, às vezes é muito estressante você preparar ali todos os grupos alimentares para o bebê e ele come uma colherzinha. Agora, se a família prepara comida para a família, tudo bem se ele não comeu, né? Já tá, todo mundo da família ele vai comer. Agora, só preparar para o bebê às vezes fica bem difícil aí, porque eles comem muito pouco ou não comem, né? Sim. E falando de louça, porque às vezes eles falam também, ai, dá muita louça. Já vai ter que sujar ali a louça, né, para criança. E eu vejo que a gente tem que fazer escolhas enquanto adultos, né? Vocês não vão querer fazer uma escolha ruim para os filhos de vocês. Então, por que não se inserir também? Porque eu vejo que é um ato de merecimento a gente fazer uma comidinha que vai nos nutrir também. Né? Verdade. A gente quer o bom para o bebê, então por que para nós também não aproveitar esse momento e mudar o nosso hábito dessa forma? Eu vejo que porque depois a gente vai querer que os nossos filhos continuem nesse hábito. Então é um momento para trocar, e adulto vai ter que fazer o que precisa. É verdade. E Liz, até falando questão de... Porque assim, por mais às vezes que tem alguns pais que têm consciência que precisam comer melhor, eu já atendi várias mães, principalmente, que falam para mim que tem muita dificuldade em comer verdura, legume, e é impressionante a relação dessa dificuldade com traumas na infância. Porque eu sempre converso com ela, por que você não come? Muito medo de provar. Então elas relatam para mim, eu era obrigada a comer.
e hoje em dia eu não posso nem sentir o cheiro, não posso nem ver. Como que essa mãe... E aí gera uma preocupação dela, né? Porque ela não consegue comer. Muitas mães me falam que elas têm nojo de alguns alimentos. E aí ela tem medo de passar isso pro bebê dela. Algumas mães já me falaram que elas não conseguem nem imaginar o bebê delas comendo, por exemplo, uma sobrecoxa de frango, por exemplo, porque ela tem nojo. Ou ela tem nojo de comer brócolis, sabe? E aí ela tem medo desse nojo dela passar, né, pro bebê e ele acabar não consumindo. Então, como que um adulto que tem essa dificuldade, que isso não acontece só com criança, apesar das pessoas acharem que só criança que tem medo de provar, né? Como que um adulto que passa por isso pode trabalhar com isso? O que eu vejo, né? O que já vi que deu certo é começar com algum alimento provavelmente gosta, né? Falando de vegetal, principalmente, que é o que eu percebo. Não sei se frutas também tem algumas que aparece para ti que o adulto não gosta. Mamão, né? Mamão. Mamão, sim, é bem Comigo interessante, também. né? E mamão, mas assim, eu acho que é mais tipo legume e verdura que eu observo, assim, ou alguma carne. E a carne, eu vejo muita relação com infância. Porque às vezes não gostava, por exemplo, de frango e não tem que comer, e aí foi obrigado a comer e não consegue tolerar a carne, assim. Eu vejo, observo isso. Mas geralmente é com legumes e verdura. Legumes e verduras, né? Então, como eu começo? Eu sempre faço ali a seleção. Quais que gosta, então? Quais que consegue? Se consegue algum. Ok, não consigo nenhum. Aí a gente começa com a introdução deles em outros preparos, né? Então, por exemplo, uma cenoura. Dá pra gente tentar fazer um purezinho de cenoura. Dá pra tentativas, né? Ela assada, ou então ela ali misturada num suco, talvez, para começar a esse paladar mudar também, né? Mudar e tentar de alguma outra forma para que ele consiga voltar comendo uma salada. Porque eu vejo que foi exposto muitas vezes, que nem tu comentou ali, como uma forma de trauma, traumatizando e forçando. E eu vejo também que é legal o adulto entender o porquê, como que isso começou, né, ressignificar essa parte do que eu era forçado a comer, ressignificar isso, e entender o porquê que tem que comer aquele vegetal e os substitutos deles, né? Porque eu vejo às vezes assim, muita gente chega para mim, o meu filho ele não come arroz e feijão, e eles ficam bem preocupados, né? Porque não come arroz e feijão, ok, mas então a gente vai pensar em alguns substitutos desse arroz e feijão. O que dá para substituir? Então, produto, eu começo sempre com estratégias de colocar em outros pratos. Então, como eu dei ali o exemplo da cenoura do purê, numa sopa, ou misturado ali num molho, para depois a gente ir modificando. Realmente não gosto, ok, vou para um substituto da cenoura, então para uma abóbora. Aí a gente vai pensando nos pratos que dá para fazer com abóbora. Né? Assim que eu vou trabalhando com eles e modificando e sempre fazendo com que eles pensem e vejam qual que é o benefício, por que eu tenho que comer, sabe? Indo para essa parte mais de saúde. Quais vão ser os prejuízos se eu não comer os vegetais que sejam? Então, eu vou indo para essa parte de educação nutricional mesmo, para que eles voltem a ressignificar isso e tentar comer. O meu exemplo, por exemplo, eu sempre tive problema ali de constipação, e era muito mamão que para mim era oferecido, sabe? Era obrigatório eu comer o mamão. Eu não conseguia nem com o cheiro, mas eu tinha que comer porque fazia bem pro meu intestino, né? Até então era isso que eu tinha. Então, Porque tem uma ideia de que o mamão é o salvador de tudo, né? o salvador do intestino, Só né? dá E uma. não é assim. E não é assim. Então, por muito tempo eu não conseguia ver mamão. Então, o que para mim deu certo? O mamão papaya, que ele era um pouquinho com um sabor um pouco mais suave, não tinha tanto aquele cheiro do mamão. Então, eu demorei um tempo, mas eu consegui ir ali pro mamão papaya, por exemplo, né? Outros que eu verifico assim que não gostam então de vegetais. A gente começa colocando em preparações e depois vai evoluindo. Rápido não é, mas é possível. Né? É possível a gente começar fazendo dessa forma e vai evoluindo. Vai evoluindo, vai escolhendo, porque tem uma variedade, né, desses vegetais. Então, para escolher algum, tem que fazer sentido para que a gente volte a comer. Até com criança maior que eu atendo, né, que tem dificuldade,
Eu começo bem, assim, primeiro vamos cozinhar. Primeiro a criança ter contato ali, ela não precisa nem comer. Ela ter Uhum. contato com o alimento. Aí vamos fazer, por exemplo, a cenoura. Vamos fazer um bolo de cenoura. E aí ela Isso. vê que a cenoura fica gostosa no bolo. Uhum. Aí Uhum. passou a fase do bolo, vamos fazer Uhum. talvez uma sopa e colocar uns pedacinhos de cenoura. Uhum. Então não é uma coisa de uma hora para outra, né? Uhum. Então Não, para a não é. criança é difícil também, né? Muito mais até porque o adulto ele talvez tenha mais consciência de saúde, né? A Uhum. criança nem Uhum. sempre tem, né? Dependendo da idade. Uhum. E e eu achei bem legal isso de fazer preparações, né? Não exatamente cozinhar ali, às vezes, a cenoura e comer Não, ela pura, porque isso, se tem dificuldade, realmente dá até, por exemplo, não, põe no arroz um não vai pouquinho, conseguir. né? Põe, Uhum. igual você falou, né? Então vai colocando os molhos. Pequenas exposições, né? Então, Uhum. muito se tem na cabeça, então, que o vegetal, a única forma de comer ele é através de uma salada, temperada com azeite, É. com sal e vinagre. Não é só isso. Então, é muito limitado a gente pensar que a única forma de comer vegetal é dessa forma. Ou então fazem ali um refogado, que é refogado só na água com sal, que fica com Uhum. gosto insosso. É. E claro que pega esse nojo, sabe? Porque Uhum. fica um gosto diferenciado. Então, explorar um pouco mais os temperos, então também não usar sempre os mesmos. Lisiane, tenho, sabe aquelas ervas finas? Aquele tempero Sei. fresco de Uhum. ervas finas. Então, por muito tempo foi isso que eu temperava só com isso, não usava nada de tempero natural. E hoje eu não consigo. Alguns alimentos me arrepunam, é assim que a gente chama aqui, mas não Uhum. é o alimento, foi aquele tempero que eu coloquei. Aquele Uhum. tempero, essas ervas finas, sabe? Que hoje eu Sei. não posso ver. Uhum. Então não é que eu não gosto do alimento, era a forma de preparo, era o tempero que eu estava utilizando. Então tem que Aham. ampliar um pouquinho mais. Tem N É, com formas de certeza. fazer. Dá para botar numa panqueca, por exemplo, né? Então fazer uma panqueca de cenoura, uma panqueca de couve, uma panqueca de beterraba, que aí tu bota ali dentro, nem percebe os pedacinhos. É, por E exemplo, depois evolui o paladar. por exemplo, um chuchu e uma couve-flor. São dois alimentos que às vezes as pessoas falam, ah, é ruim, não tem gosto de nada, mas às vezes é a Uhum. própria forma de preparo. Nossa, se Sim. você cozinhar o chuchu ali só na água, assim, eu adoro chuchu, eu como de qualquer É. jeito. Uhum. Mas Uhum. assim, para quem não gosta, às vezes você só cozinhar na água, você tem que procurar. Então procura uma receita, né, na internet. Ah, Uhum. uma receita com chuchu diferenciada, um chuchu com molho branco, sei lá, tem alguma coisa Uhum. variada, uma couve-flor Uhum. gratinada, né? Então não precisa Uhum. necessariamente ser só aquela couve-flor no vapor, né? Não. Então vai fazendo isso. E aí dá para, por exemplo, casar com o preparo com o bebê. Então, por exemplo, se você vai testar uma receita de couve-flor para você, gratinada, é lógico que o bebê não vai poder comer. Mas quando você for cozinhar essa couve-flor para pôr no forno, você já separa a couve-flor para o bebê e Já aí você tira. já faz a couve-flor ali para os Uhum. pais, né? Então já dá para fazer esse preparo junto, aí, né? E aí vai começando, come um pouquinho, né? Testa uma Vai receita evoluindo. nova. Isso. É. E, e também não precisa comer separado, né? Também se tinha aquela ideia de que comer os vegetais antes, tem que comer a salada antes do prato Uhum. principal ali, né? Tem gente que não consegue. Não consegue comer, ele separa, sabe? Fica remoendo. Então não tem problema nenhum comer quantidades menores junto com a comida ou depois da comida, né? Uhum. Eu vejo dessa forma também, que não tem essa necessidade, se para ti não é confortável fazer dessa forma. Se para a família não é. Realmente, isso aí é algo que sempre me pergunta até na alimentação do bebê. Qual é a sequência de alimentos que tem que dar? Eu falo, gente, não tem sequência. Uhum. Pode ser que alguns adultos façam isso, mas quando você vai comer, você não fica pensando na sequência do prato. Tem que ser um processo muito natural, você Tem. sentar e comer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer a salada antes, eu gosto de comer tudo junto. Tudo junto. Mas Eu assim, também. Eu. a minha mãe gosta de comer salada antes, tá tudo bem, né? O Uhum. importante é você comer salada, Uhum. né? Uhum. E Uhum. aí para os bebês também, não tem uma sequência que você tem que dar. A única coisa que eu falo é para cuidar, talvez para não dar muita carne antes Uhum. dele comer os outros alimentos, que às vezes a carne já dá muita saciedade, né? Uhum. Então, E ele mas acaba. se você montar um pratinho equilibrado, ele vai comer de tudo um pouquinho também ali, né? Uhum. Uhum.
Então eu vejo que essa parte também da salada, que alguns relatam que não conseguem, por esse motivo. Às vezes tentar comer junto ali com a comida. Não tem essa obrigatoriedade de tem que ser antes. Não Uhum. tem. Então tirar um pouquinho esse peso, né? Esse fardo de que tem É, que ser antes. é verdade. E Liz, e outra coisa que eu vejo que tem muitos mitos assim, por exemplo, a grávida tem que comer por dois, né? Principalmente vó fala isso, né? A grávida tem que comer por dois. A mulher que está amamentando tem que comer muito. É Uhum, claro que a gente sabe que a mulher que está amamentando, ela tem uma necessidade calórica maior. Mas esse comer muito é que aí às vezes acontece um erro de achar que essa mulher tem que comer um monte de alimento que não é saudável, só para uhum, atingir o número de calorias. E esse uhum, período aí, principalmente no pós-parto, é um período que a mulher está muito cansada, o organismo dela se tá voltando ao lugar, né? Ela acabou de passar por um parto, ela tá produzindo leite, ela não dorme. Então, uhum. essa mulher, ela precisa de uma alimentação saudável, com bastante calorias, mas vinda de alimentos saudáveis. E você acha Saudável. assim que isso pode, essa alimentação saudável pode ajudar ela ter mais ânimo, a ficar menos cansada? Eu sei que cansada ela vai ficar, não tem como fugir disso, mas ajudar na disposição dela, né? Porque eu penso assim, que é uma mulher que está amamentando, se ela consome muito açúcar, muitos alimentos gordurosos, talvez ela possa ficar mais cansada ainda nesse período, né? Uhum. A digestão dela, né? A gente precisa dar suporte para essa nossa digestão também, fazer a nossa parte. Então, como é que é fazer a nossa parte? Primeiro, é ter essas escolhas conscientes, né? Conscientes de quê? De que tem que ser alimentos saudáveis para quando você vai comer. Precisa, sim, de uma demanda um pouco maior de energia. Então, falando de amamentação, mas essa energia ela tem que vir de alimentos, de comida de Deus, como eu sempre digo, né? Uhum. Então é aquela comida que não passou por tantas fases de processamento, né? Não é se entupir de açúcar, então, quando como tu comenta ali de açúcar ou de alimentos com excesso de gordura. A gordura precisa, mas ela tem que vir. Essa gordura tem que vir, então, de uma carne, né? Não aquela gordura ali da carne, porque dentro da carne já tem de leite, de iogurte. É disso que tem que vir e não desses industrializados. Por quê? A gente precisa fazer essa parte dessa escolha consciente para que o nosso organismo processe esses alimentos da melhor forma, né? Esses alimentos já são conhecidos do nosso corpo, para que a gente tenha um pouco mais de disposição. Então, para que o nosso corpo não precise trabalhar dobrado, sabe? Para conseguir processar tudo isso, todos esses alimentos que não são tão favoráveis para a saúde. Então, esses eles têm que ser evitados, porque eu também preciso ter nutrientes ali. E nutrientes eu vou ter de fruta, eu vou ter de legume, eu vou ter de iogurte, de carne, de queijo, de batata, de mandioca, de arroz, de feijão. É daí que eu vou encontrar a minha força. Então, preciso fazer a minha parte ali. Preciso mastigar bem esse alimento também para que a minha digestão aconteça de uma forma adequada, né? Para que não sobrecarregue ali o meu estômago. Fazer essa digestão, pré-digestão, mastigando bem os alimentos também, tá? Uhum. E falando ali da grávida, não tem isso da grávida comer por dois, né? Eu preciso de qualidade também. Quanto que aumentaria ali de caloria? Né? Aumenta, a partir do terceiro trimestre, vai aumentar 150 calorias a necessidade. O que é 150 calorias? É um copo de leite, é um iogurte, né? É uma fruta com mais uma ou duas castanhas. É uma quantidade muito singela, então eu tenho que ter qualidade na minha alimentação quando eu falo de gestação e quando eu falo também de amamentação. Preciso dessa qualidade também, principalmente porque o que? A gente quer gerar um bebê saudável. A gente também quer ter uma gestação saudável. Então eu tenho que pensar dessa forma. Não é porque eu estou na gestação que eu posso engordar e depois eu perco o peso ali na amamentação. Não é só isso. É muito egoísmo da nossa parte pensar que é só caloria. Eu É. tenho que dar Uhum. o suporte nutricional para essa criança, para esse bebê se desenvolver da melhor maneira possível. É, com Então, certeza. uma das formas que eu gosto de falar que facilita muito é pensar em comidas que estejam a menor quantidade possível dentro de rótulos, dentro de pacotes. Então, escolher dessa forma esses alimentos. E o que que acontece? Às vezes a mãe, ela se cuida muito na gestação, às vezes faz acompanhamento nutricional ótimo. Só que aí quando o bebê nasce,
E eu entendo isso, é muito cansativo. Então, às vezes, toda a energia que sobra ali para ela, ela usa para cuidar do bebê. E ela deixa ela de lado, que é comum Uhum. acontecer isso, né? Às vezes a É. falta de tempo. Então, eu vejo que as mães passam o dia inteiro, às vezes, sem comer, ou vai, só fica beliscando, né? E ela cada vez mais vai ficando cansada, porque ela não Uhum. está se alimentando bem, né? Sim, não Então, tem. e ela produz muito. Nossa, a necessidade calórica de ali para ela produzir leite é alta, né? Então ela precisa É. ter as refeições certinhas. E qual dica que a gente pode dar para essa mãe aí que está nesse período que às vezes está muito sobrecarregada, não consegue nem preparar as refeições? O que que você daria de dica aí para ela de lanches, né? O que que ela pode fazer para se organizar, para conseguir comer melhor nesse período? Uhum. É, a amamentação realmente ela é uma fase que vai demandar mais energia. Então, ali em torno de 700 calorias, jogando uma média ali, a mais que ela precisa para a produção desse leite e para a recuperação ali do pós-parto, enfim, toda essa perda sanguínea que ela teve, reconstrução, tudo isso. Então, vai ser a fase que mais precisa e ela tem que vir de comida de verdade, né? Então, por exemplo, um café da manhã, algo rápido que dá para a gente fazer é utilizar fruta, iogurte e uma aveia, por exemplo, que é algo. Aí vai uma quantidade maior, né? Uma quantidade maior que a gente consegue fazer ali, mas é algo que é rápido. Ou quem sabe um pão com ovo, também o ovo ali é 2, 3 minutinhos para a gente fazer. Uhum. Bastante líquido. Então, líquido precisa para aumentar leite, que falam muito, né? Toma cerveja preta. Toma, que mais que vem? Agora não me vem os mitos aí. Mas a cerveja é a clássica, né? É, a cerveja é clássica. Então o líquido aí precisa em quantidades muito maiores. E aí de lanche também a gente pode ir para essa parte mais parecida com o café da manhã, né? Para os lanches que é algo que são mais fáceis para a gente fazer. Dá para deixar pré-pronto, ou se tiver alguém que dá esse suporte ali para fazer uns muffinzinhos, uns bolinhos, que dá para a gente deixar congelado e só tirar, botar ali no micro-ondas na hora. Uhum. Tem receita de bolo de caneca também, que é 3, 4, 5 minutinhos, que eu acredito que é um tempo aí que a mulher consegue disponibilizar para comer, né? Mais ou menos Uhum. isso. Então, o que eu vou falar aqui é nesse tempo, tá? Então, lanche da manhã, lanche da tarde, eu penso nisso. Dá para fazer um pãozinho de queijo de frigideira ou de caneca também. Tem receitas saudáveis para isso, se a mãe gosta. Deixa eu pensar o que mais. Ali para o almoço, que eu vou ter que demandar um pouco mais de tempo, talvez. Então, aí precisa muito do planejamento e de apoio das pessoas que estão ao redor para a gente ter o carboidrato, então, que vai vindo arroz, feijão, uma massa, uma mandioca, uma batata, que daí eu posso deixar organizado para mais de um dia também. Pensando na proteína, então, aquelas que são mais fáceis da gente fazer. Então, a carne, eu gosto muito de indicar essa parte da carne vermelha pela reposição de ferro nesse Sim. período Uhum. que a mãe perde mais, né? Uhum. E os vegetais. Então, mães, coloquem bastante vegetal ali para vocês colocarem nutriente ali dentro do corpo de vocês. O jantar, então, que pode ser parecido, até dá para deixar preparado o almoço ali, junto e o jantar em quantidades maiores para ela conseguir comer a mesma coisa, embora eu não seja totalmente indicado, mas eu vejo que nesse momento talvez seja um momento de facilitar a vida de vocês, né? Uhum. Então, penso que a organização para jantar e para almoço talvez precisem ser as mais pensadas. Se tem o pai, então, que possa ajudar nas tarefas, facilita bastante para vocês deixarem pronto, organizado ou congelado, para vocês pensarem em vocês também, mães, que estão aí nesse processo de amamentação. Até porque às vezes as pessoas ficam com preguiça de tirar um dia para organizar, né? Ai, mas eu vou tirar. Não, não é nem um dia, às vezes ali umas 3 horinhas você já consegue deixar algumas coisas prontas para a semana, fazer um cardápio. Só que isso tem tanto benefício, porque ao longo da semana a gente sabe como é corrido, né? E aí, Uhum, só de você ter algo na sua geladeira pronto, que você não precisa às vezes, fazer muito preparo, isso já reduz aquele estresse do dia a dia, uhum, né? E quando a gente não se organiza, a gente acaba o quê? Comendo qualquer coisa, né? Principalmente qualquer uma coisa. mãe com bebê. É. Porque às vezes ela tá com fome, mas o bebê tá chorando, ela não consegue nem pôr o bebê, às vezes,
em algum local para ela conseguir preparar alguma coisa para ela comer. Agora, se ela tem, por exemplo, isso que você falou, uma tortinha no freezer Uhum, pronta, ela só uhum. coloca, aquece no micro-ondas e come, né? Uhum, uhum. Já faz dessa forma. Então tem, no meu Insta tem algumas receitas bem rápidas que vocês podem, as mães que quiserem dar uma olhadinha lá. Todas as receitas, porque eu também tenho pressa. Então eu gosto de deixar dessa forma. E para mim funciona muito, e o que eu indico muito é deixar já alguns a carne principalmente pronta. Então eu deixo vários potinhos de frango desfiado ou de carne moída pronta já, na porção que eu preciso, que dá para mim, que dá para minha filha. E aí fica mais fácil para fazer um recheio de um sanduíche natural, que depois eu só ralo uma cenoura. Ou para rechear uma crepioca também, que é 5 minutinhos para a gente fazer. Deixa eu pensar o que mais. O recheio desses bolinhos, então, de caneca. Isso facilita muito. E aí eu sempre deixo esses vegetais mais fáceis, por exemplo, tomate, cenoura, a beterraba, que eles não estragam tão rápido. Uhum. E eu faço raladinha rapidinho, né? Pepino também, não sei se tem mães que não. Pessoas que não gostam muito, mas é o que dá certo, sabe? E algumas saladas que são mais firmes, então repolho, acelga, já deixa couve, couve-flor, né? E o brócolis também cozidinho ou rapidinho ali para fazer um refogadinho. Então tem que se organizar e tem que se planejar. Eu sei que não é tão simples assim, mas é possível. A gente só precisa tirar um pouco esse véu que nos cobre, sabe? Isso de achar que a alimentação saudável ela é difícil de fazer, que ela é cara, tem que tirar um pouco esse preconceito também. Porque parte de nós nos organizarmos. Facilitou muito de ter o celular e chamar iFood, mas como é que era antigamente? Eu É, lembro que quando eu era mais nova, bem mais nova, na minha família, ninguém ligava a pedir pizza. A gente não é saía, verdade. sabe? X salada, era muito difícil a gente sair. Agora é muito simples, né? Ai, quero comer alguma coisa diferente. O celular tá ali na palma da mão, a gente liga e pede. Agora, É. se eu não tivesse a facilidade disso, eu ia fazer alguma coisa diferente, É. né? Não, eu até estava conversando disso com a minha irmã esses dias, porque quando a gente era criança, o nosso presente de Dia das Crianças era ir na sorveteria. Porque não era coisa que a gente ia sempre. Não, Então a gente esperava o dia da criança para ir na sorveteria. Hoje em dia, se você falar para uma criança, no Dia das Crianças, que o presente dela vai ser na sorveteria, para ela não. Talvez porque nossa! já tem muita sorveteria, muito Uhum, acesso fácil, né? Antigamente, uhum, talvez tinha uma sorveteria na cidade. Então, todas as crianças iam para lá no Dia das Crianças. Então, é uhum, que morava no interior, né? Mas assim, a uhum, gente esperava por aquele dia do ano para ir na sorveteria. Não que eu não tomasse sorvete ao longo do ano, mas não era uhum, com tanta frequência igual hoje em dia, né? Que uhum. realmente, igual você falou pizza, a gente não comia pizza sempre, era Não, muito uhum, raro, né? muito E hoje raro. em dia você tem, é difícil, né? A gente também lidar, porque é muita oferta, né? Até Muito. se você, por exemplo, tem um aplicativo de comida no seu celular, ele fica o tempo inteiro apitando, né? Uhum, te Oferta, oferta. lembrando. Te lembrando que você precisa pedir alguma coisa, né? Uhum. Ô, Lise, deixa eu só compartilhar uma coisa também. Eu tinha uma mãe de um paciente meu que ela ficava sozinha com o bebê o dia todo e eu achava muito lindo isso. O marido dela, no domingo, preparava tipo uns bolzinhos para ela de salada. Ele colocava, por exemplo, a batata doce, a salada lavadinha, as tiras de carne, uma saladinha de feijão e ele deixava tudo arrumadinho para ela. Uhum. Então, isso assim fez ela comer muito bem aí nesse período. Então, assim, lógico, nem sempre todos os maridos vão ter essa disponibilidade para fazer, mas às vezes é uma ideia legal de você já deixar as comidas prontas, né? Tudo ali, né? Ou tipo uma Uhum. salada fria, sabe? Uhum. Com carne, Uhum. com batata. Então, é uma dica legal. Pode ser até um Uhum. lanche, né, da tarde. Uhum. Pode ser. E dá para fazer esse sanduichinho natural, então também que é simplesinho, pega o pão, se já Aham. tem algo misturado ali para fazer. É, dá para fazer bastante coisa. A É gente consegue verdade. com pouco tempo. Com É pouco só, tempo eu acho faz. que assim, planejar é o fundamental. É saber É o o que que eu vou fundamental. comer na segunda, o que que eu vou comer na Uhum. terça. Já Uhum. faz a lista de compra, né? Então eu acho que Uhum. não tem como não planejar, né? Quando não Uhum. planeja, não adianta, a gente Não. acaba não comendo. E já vai E fazer pro bebê o planejamento também, né? Então não não, com precisa ser. certeza. Não precisa, porque a diferença vai ser nos temperos, me corrija aí, Maíra. No Vai ser nos sal, né? temperos, É, uhum, nas formas de preparo, mas essencialmente os tipos de alimentos, eles deveriam ser muito parecidos.
É. né? O que vai ser Na pro bebê verdade, depois. é praticamente a mesma coisa, desde que os pais comam alimentos saudáveis, né? Exato. Então, a única coisa que não vai poder esses temperos industrializados, tipo caldo de galinha, de carne, nem pro adulto deve, né, Nem também. produto. E a diferença é que tem que Verdade. tirar antes de pôr o sal da família. Então, é muito prático, né? Então, Uhum. já é uma oportunidade aí dos pais começarem a comer melhor Para eles também. também. E eu sempre digo que eu não quero carregar a culpa de eu ter dado alimentos que eu sei que não são saudáveis para minha filha. Não quero carregar isso. Então eu também não faço para mim porque eu sei que ela se espelha em mim, Uhum, né? Eu sei que a recusa dela de alguns alimentos é minha culpa. Então eu não quero carregar isso. é Sabe? verdade. Eu não quero ser eu a responsável. Ai, mas ele vai comer doce, ele vai comer salgadinho algum horário da vida dele, ok? Mas eu quero dar a melhor educação, assim como a gente ensina português, matemática para as crianças, então por que que eu não posso ensinar o que que é ter uma alimentação saudável? E mostrar para eles que eu pratico isso, Uhum. né? Até ontem eu estava no restaurante, é, aí o rapaz do restaurante me falou: Nossa, tua filha deve sofrer na tua mão, né? Não pode comer nada. Eu falei: Não, ela Meu não Deus. sofre. Aham. Ela não sofre, ela sabe ela tem 7 anos, né? Então, desde o começo eu sempre tentei fazer da melhor forma possível. E hoje ela escolhe porque ela não gosta ou gosta de determinado alimento, né? Então, eu não carrego a culpa de eu ter ensinado algo errado para ela. Então, eu vejo dessa forma também, nós pais, ensinar como a gente ensina respeito, a gente também tem que ensinar essa parte de respeitar o nosso corpo, a nossa saúde. A cuidar Vejo da gente, né, é também. cuidar da gente e É, mostrar para eles que eles também têm que se cuidar. porque E é eu acho que através assim, de atitudes. quando os pais têm cuidados com eles, até de fazer exercício, né, de comer Uhum, melhor, a uhum, criança uhum, aprende também uhum. ela aprende ali pela imitação, ela com certeza Isso. vai ter isso como referência, de ter Uhum, desse autocuidado, né, que é bem uhum, importante. uhum. E Eu lembro Lise, do meu oi, pai. pode falar. Eu lembro do meu pai sempre foi muito ativo. Então ele ia correr, final do dia, ele fazia futebol todo final de semana. E então, eu lembro que quando eu era um pouquinho maiorzinha, eu já comecei a querer ir para algum esporte, sabe? Então, por muito tempo, até a faculdade ali, eu ia todos os dias correr, eu ia todos os dias fazer. Eu jogava basquete. Pensa, eu tenho 1,65 e cinco e eu achava que podia jogar basquete. Você é alto, eu tenho 1,56. Estou em vantagem. Mas porque foi um exemplo dele. Se ele não tivesse feito, com certeza eu não ia querer fazer da forma que Uhum. ele fazia, né? E hoje eu faço e a Valentina já sabe os dias que eu vou fazer. Então eu quero ser um espelho para ela dessa forma também, para que ela queira se fazer atividade física depois também. É. Não, é verdade. Esses dias eu atendi uma mãe, né, e ela me falou que ela tá muito preocupada. Ela tem muita dificuldade em comer comida saudável. Uhum, E só que ela falou que tem muita dificuldade de mudar, porque ela falou que a família dela tem um hábito sempre foi muito ruim, ninguém colabora com ela. uhum, Então ela tá tentando agora que o bebê tá comendo, né? Então ela tá tentando melhorar. E eu tava conversando com ela, eu tenho hábitos saudáveis porque meus pais têm. Meus tinha. pais são muito saudáveis. Uhum, Meus pais são extremamente regrados, assim. E até como sempre fizeram exercício, sempre comeram bem, uhum, não que não comessem coisas que não deveriam. Comiam uhum, sim, mas assim, sempre no dia a dia era comida saudável em casa, comida caseira. Então uhum, eu tenho, talvez, até gostei dessa profissão por conta disso, uhum, pela essa uhum, influência deles, né? uhum. Então não adianta, assim, os pais que vão, quem convive com a criança, que vai determinar ali Vai, vai. o hábito da criança, né? Uhum, uhum. É, pode falar. Oi. Não pode falar, que depois eu vou falar o que me mandaram lá no Instagram. E como tu comenta, né? Então, de vez em quando vai acontecer, sim, da gente comer alimentos que não são tão saudáveis. Mas tem que entender qual que é a tua base. A tua base está sendo de alimentos não saudáveis ou saudáveis? Então, Aham, tem que ter aqueles momentos, tem que ser exceção. Não vai dar para ser uma regra. A fritura não pode ser uma regra, ela tem que ser uma exceção. Assim como também não é acreditar que o final de semana é inteiro de exceção. Não é isso. Porque é, senão a conta vem. Uma hora a conta vem. é Produto e vem para verdade. a criança. Então não sejamos nós responsáveis por isso. É algo que está na nossa mão. Está na nossa mão resolver
se a gente vai querer um futuro bom ou um futuro não tão bom, falando de alimentação e de saúde. Sei que às vezes demora um pouquinho para aparecer para a criança o estrago ou o produto, mas uma hora vai chegar. Então, que não seja a partir das nossas mãos, pais, mães, que não sejamos nós. E as crianças hoje em dia já têm, boa parte das crianças já estão obesas, né? Já estão com exames todos alterados. Então, nem sempre demora tanto assim, né? Da situação que está atualmente, da alimentação, né? E é muito difícil, igual a gente falou, os pais, nem sempre a escola que a criança estuda colabora. Então, eu vejo que na minha cidade, a maior dificuldade é você encontrar uma escola que tem algum programa de alimentação saudável. Então, às vezes, os pais até se empenham em casa, tentam fazer o melhor, mas aí coloca a criança na escola e a escola não tem um programa de alimentação saudável, e ela se depara ali com outros lanches. Então, isso também influencia, né? Então, não é a culpa, não vamos dizer culpa, né? Não é só os pais. Tudo, né? De você... Até, por exemplo, às vezes eu falo, às vezes eu vou abastecer no posto de gasolina, já vem o frentista com 2 pirulitos. Aí eu fico assim, não, não. Porque assim, às vezes as meninas, de manhã, sabe? Eu não gosto, não deixo elas comerem essas coisas de manhã. Não que elas nunca comem, mas assim, você fica tentando o tempo inteiro, né, fugir das coisas, porque... Né? E aí entra na padaria, a moça do caixa, então uma balinha para as crianças, né? Então é difícil mesmo. Vai no supermercado com as crianças, na boca do caixa cheio de doce. Cheio. E aí a criança fica com vontade, gente. Se a gente fica, imagina uma criança, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro lutando contra isso, né? Aí vai na casa, às vezes, do familiar, e aí não falam, você é muito chata, você é muito exigente, e aí dão as coisas escondidas. Então, para a mãe é muito difícil mesmo, né? Principalmente para a mãe, que geralmente está ali mais preocupada, é bem difícil lidar com essas coisas, né? E, Lizzy, ó, me mandaram lá, que eu coloquei uma caixinha de pergunta, não mandaram nem pergunta, mandaram desabafo. Eu vou ler para você, ó. Capricho na comida do meu bebê, mas como qualquer coisa. Que é isso que acontece, né? A mãe às vezes faz a comida super caprichada para o bebê, tudo certinho, mas ela acaba comendo outras coisas. Então, é uma oportunidade dela começar a comer a mesma comida do bebê. E é o maior incentivo, porque uma hora a criança, ela vai ver que a mãe não tá comendo a mesma coisa que ela. E ela vai querer comer o mesmo que a mãe, né? Vai querer. Então é a hora, é a chance ali da mãe, ela tem um prazo de adaptação, né? Até a criança realmente querer comer. Então é o momento ideal, como a gente comentou antes, vai ser, não é para ser algo custoso. Então já que vai fazer para a criança, faz para a mãe também, faz para a família. Vai sujar a mesma quantidade de louça, vai ser tudo igual. Vai tocar interfone essa hora. Tem problema. Só vou tirar do gancho. Tá, tranquilo. Ao vivo é assim, né? Aqui em casa o cachorro late, toca interfone também, não tem como, né? Ai, não, paciência, deve ser o correio. Mas onde é que eu parei? Da mãe, né, de se organizar aí pro preparo. Então, é esse momento, já tá preparando, já tá sujando louça, já descongelou. Então, aumenta um pouquinho a proporção. É aquela questão de coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, coloca ela mesma. Uma até me mandou lá, não tenho ânimo para começar, muito sobrecarregada. E realmente, isso é uma das coisas que pega. Eu entendo perfeitamente quando uma mãe com um bebê pequeno, principalmente eu já atendi várias mães de gêmeos que ficam sozinhas com o bebê. Então, é muito cansaço, né? Então, às vezes, ela não consegue se dedicar. Então, eu acho que não tem, assim, outra coisa a não ser ela fazer um planejamento, né? E ter, igual você falou, todas essas orientações de alimentos práticos aí na geladeira, né? Tem que ter. Tem que se antecipar a isso e entender que dá para fazer para os dois. Dá para fazer para os dois. Outra coisa que me falaram, ó, o que fazer quando a avó não colabora?
Ai, gente, essas vovós. Essas vozes. Não Eu, é por mal, é falta não. de conscientização É, mesmo sobre isso, né? que elas entendem que elas fizeram isso sempre, deu certo. É isso que elas. Maíra, eu acho que é a minha filha que chegou, tá? Um minutinho. Eu vou Ah, abrir. tá, Eu vou abrir a porta. tranquilo. Lise, pode, tranquilo. Depois a gente volta. Então, pessoal, vou aproveitar que a Lise saiu, vou falar um pouquinho. Essa questão das avós, né? O que que acontece aí nisso? As avós, elas não têm as mesmas informações que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem acesso, a gente tem mais noção da alimentação saudável, a gente tem informações nas redes sociais. As avós, elas têm pouca informação. O que eu estava falando, Liz, que as avós, nós hoje em dia temos mais acesso à Sim. informação. Elas não Uhum. têm acesso, né? Muitas vós ainda algumas têm redes sociais, Uhum. aprendem um pouco, Uhum. mas não tem. Então Não. é difícil a gente exigir. O que eu gosto de passar, quando a família fala muito para mim isso, eu tenho muita dificuldade, eu passo um documentário. Eu não sei se você já assistiu aquele Muito Além do Peso. Sim. Assistir. E eu vejo também que é interessante ter uma conversa bem franca, né? Às vezes a avó paterna é um pouco mais difícil. Mas ir É, conversando, explicando do porquê que tá fazendo isso, que gostaria que respeitasse o que ela tá construindo, né? Eu vejo que a gente tem que ser bem maduro nesse ponto e chegar e tentar conversar da melhor maneira para que ela também respeite, pelo menos, que ela entende que vai. Oi, filha! Que ela entende ao vivo. não, tranquilo, Liz. Que ela entende que é amor isso, né? Que ela tá É, fazendo talvez por bem, né? Mas que ela pode fazer de uma outra forma, oferecendo carinho, oferecendo uma brincadeira, oferecendo outros jeitos para a é. criança. E eu Mas acho, eu penso, principalmente os pequenininhos, né? Os mais pequenos ali na introdução. Talvez quando eles ficarem maiores é um pouquinho diferente, mas principalmente quando é pequeno, eu penso, né, Maíra? Não sei tua opinião quanto a isso. e assim, às vezes também, por exemplo, quando eu tiver maior a criança, né? Ela às vezes vai na avó uma vez na semana, né? Sim, É diferente quando vai todos os dias na casa da avó. Aí diferente. com Aham. certeza isso vai influenciar o hábito, não tem jeito. Agora ela Uhum. vai uma vez, vai no domingo na casa da avó, então às vezes Uhum. a gente também tem que ser um pouco mais flexível, né? Tem que entender. De não, porque senão vai gerando muito conflito, né? E isso é ruim para a cabecinha da criança também entender isso, né? Uhum. Uhum. Então se for algo que é bem rotineiro, tem que ter essa conversa mesmo, né? Algo É, que é mais espaçado, são realidades diferentes, jeitos diferentes, mas eu vejo que tem que ter essa conversa, essa explicação, esse porquê, é. porque elas não têm esse conhecimento, né? Agora, bebê antes de um ano é bem complicado, porque às vezes quer oferecer alguns alimentos indevidos É, e nesse período não dá, né? não dá. Então tem que ser conversa mesmo, igual eu falei, põe a avó para assistir o documentário, é um filme super legal, um documentário que tem no YouTube. Até se alguém quiser depois me perguntar, eu passo o link. Então isso já ajuda, às vezes ela vê de outra pessoa falando, vê um documentário legal, né? Um filme É, explicando a importância da alimentação para as crianças, tudo isso, porque às vezes só a mãe falando ali, né? Então, vai na nutricionista, leva a avó junto. Eu uhum, atendo várias vós juntos. uhum. Tem vó que vai com um caderninho, perguntando as coisas, me Que interrogando. vida! Super, elas participam, porque a maioria cuida dos netos hoje, né? Então, Uhum. e é super legal, assim, no final dá tudo certo. Quando eu explico e elas começam a entender, porque às vezes a família não sabe explicar para a avó, né? Então, Sim. quando um profissional de saúde explica, o pediatra, elas se conscientizam mais, né? Uhum. Sim, o santo de casa não faz milagre, né? A gente escuta bastante isso também. É bem isso. Então, tem avós que estão um pouquinho mais ligadas nisso, então até dá para mandar live também, né, Maíra? É, é verdade. Ai, gente, alguém Para tem as alguma vozinhas. pergunta? Sua filha tá aí, Lise? Sim, ela tinha ido dormir no pai dela, É, filha. Oi, filha, vem aqui dar oi. faz tempo que eu não vejo fotinho dela, deve estar Ela enorme, não né? quer vir aqui.
Pessoal, tem alguma pergunta? Qualquer dúvida que vocês ficarem depois, vocês podem entrar. Ah, eu vou até falar, eu tô até montando um e-book de receitas práticas para Legal. mães no Uhum, pós-parto. Eu acho que uhum. semana que vem eu já vou colocar para as mães baixarem, vai ser gratuito, né? Só para, porque assim, eu vejo que é a maior dificuldade. Aí eu tô montando um e-book com receitas bem práticas também. Uhum, E se uhum. você quiser falar do seu curso, Lizzy, também. Ah, vamos lá. Uhum. Então, ontem eu lancei uma imersão barriga lisa, dedicada então para as mulheres que precisam perder peso ou essas mulheres que precisam. Ela não vai ser bem para o pós-parto, tá, Maíra? Aham. Mas para as mães que já estão ali depois da amamentação, elas podem adquirir. Então, o programa se chama Menos Peso, Mais Saúde, que vai focar em fazer um reset aí no nosso corpo para melhorar esses nossos sintomas gastrointestinais, então de inchaço, empanchamento, intestino preso. Ah, legal. Aham. Ele foca nisso. Mas, para as mulheres que estão amamentando, não tem essa indicação. Adquirindo o curso, você tem 1 ano para assistir, né? Então, ele está com as inscrições abertas. Até hoje, a gente tem alguns bônus bem legais. Então, tem bônus Uhum. de atividade física, tem e-book também. Tô falando, Uhum. filha. Eu já te entrego o celular. Tem alguns bônus até hoje. E tá bem interessante. Se alguém tiver interesse, ficou salva a live de ontem também. Vocês podem Ah, clicar na legal. minha bio, que Uhum. tem o linkzinho, então, sobre o produto. Então tá bom, Lizzy. Obrigada, viu, por Obrigada, aceitar o Maíra. convite, tá? Vamos em Obrigada eu. breve marcar outras lives. Sim, vamos Tá sim. bom, Lizzy? Então tá. Um Super beijo, beijo. viu? Obrigada. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.